E agora vamos conversar, né, com o Dr. Solo, né, com Caio Dias, nosso convidado aí, nosso amigo aí de longa data, né, Caio? E poder entender um pouco mais, um grande especialista em solos e adubações, né? E aí poderia falar um pouquinho aí como é que está essa questão dessas primeiras adubações, né, desse momento que nós estamos vivendo agora no sul de Minas, em relação à nutrição de planta. Qual que é esse panorama que você faz, assim como os nossos correspondentes fizeram nas outras regiões? Qual que é a sua visão? Perfeito, Gustavo. É interessante a gente observar que a gente tem dentro do Brasil diversas cafeiculturas, né? Então, toda resposta padrão muito prontinha, ela está muito sujeita a erros. Então, acho que a gente entender a especificidade de cada região cafeeira no Brasil é bem importante para trazer um panorama. Com relação ao sul de Minas, assim como no Brasil inteiro, o produtor ele estava muito apreensivo pelas chuvas. A gente teve em diversas regiões aí mais de 150, 160, 170 dias sem chuva. E agora, retomando as chuvas, o produtor ele passa a acelerar a sua tomada de decisão, verificando aí qual rumo que ele vai tomar nas adubações. A gente sabe que a cafeicultura do sul de Minas ela é ainda um pouco tradicionalista e as decisões muitas vezes elas não acontecem com a antecedência devida. Primeiro ponto, o produtor já tem que estar com isso planejado, já tem que estar com o resultado da análise de solo na mão, que vai ser o ponto de partida para uma adubação bem feita, para um uso racional de fertilizantes e corretivos, dizendo assim. O que seria essa adubação bem feita, né? O que seria a pessoa que faz as coisas certinha, né? Como deve ser feita? A base seria, primeiro, entender a necessidade do solo e a necessidade da planta combinados para você fornecer o mais próximo possível daquela necessidade. A gente sabe que a exatidão ela é muito difícil na agricultura, mas quando a gente parte do ponto de uma análise de solo, de um diagnóstico bem feito, de entender a lavoura, entender o histórico dessa lavoura e se jogar aquilo que a planta precisa, você tem uma chance de acerto maior. Vou dar um exemplo. Os colegas bem trouxeram, o Léo trouxe, né? Os nossos solos, mais de 40% olhando para o Brasil, têm teores altos de potássio. Então, muitas vezes é um nutriente que você poderia economizar um pouco, com base na análise de solo no diagnóstico, e investir em outros nutrientes, como a gente pode lembrar aqui a lei do barrilzinho, a lei do mínimo, que mostra que o rendimento das culturas é limitado por aquele nutriente que se encontra em menor disponibilidade. Então não adianta nada eu jogar um caminhão de NPK 20020, 250520, 190419, seja qual for, se faltar um boro, se faltar um zinco, aquilo que vai limitar. E como que a gente sabe o que está faltando? Com base no diagnóstico, análise de solo, análise de folha, histórico da lavoura, entender a especificidade de cada cultivar. A gente sabe que cultivares mais novos muitas vezes têm exigências maiores em alguns nutrientes. Então, esse entendimento e o diagnóstico bem feito é a base para uma adubação bem feita. Se fosse para numerar assim, o maior problema que você enxerga, né, dentro da cafeicultura em questão nutricional, qual que seria esse problema? Se for só um, eu falaria assim, o desequilíbrio nutricional. Certo. Agora, se eu puder abrir isso em uns 3, pelo menos, para facilitar, eu diria que é excesso, primeira coisa, falta de correção do solo. Essa é a base que a gente vê que a cafeicultura ainda peca na implantação das lavouras. Correção que você fala, cálcio e magnésio. Correção da acidez do solo de modo geral, fornecendo cálcio e magnésio no perfil, neutralizando alumínio e hidrogênio tóxicos. Quando o cafeicultor vai implantar uma lavoura, muitas vezes ele enxerga muitos impedimentos físicos. Se tem pedra, se tem cascalho, se tem uma camada densada do solo, mas os impedimentos químicos que ele não enxerga, que trava a raiz tanto quanto os físicos,
que é presença de muito alumínio, presença de hidrogênio, falta de cálcio, principalmente no perfil, falta de boro, isso vai impedir a raiz. Então, o que uma correção em profundidade nesse solo vai fazer? Vai melhorar esses aspectos. Para, primeiro, eu ter uma condição para o sistema radicular descer, numa condição igual a gente teve de déficit hídrico muito prolongado, se a minha raiz está lá no fundo, ela vai conseguir absorver água e nutrientes mais profundo. Então, essa eu acho que é a base para qualquer cultivo, é você dar condição para o sistema radicular descer. E depois, o desequilíbrio potássio, magnésio e principalmente deficiência de boro e zinco. Se fosse elencar algumas coisas, seria isso, mas óbvio que cada lavoura tem a sua condição específica. Sobre essa relação, desequilíbrio entre potássio e magnésio, como é que seria isso? Quando você tem altas doses de potássio, ele compete com o magnésio em 3 níveis. Ele vai competir na CTC, que é a carga do solo, então o solo é como se fosse um imã para os nossos colegas aí entenderem bem, né? Tendo cargas, o solo é cheio de cargas positivas e negativas. As cargas negativas do solo retêm nutrientes de carga positiva, cálcio, magnésio e potássio. Quando você joga muito potássio, potássio tira magnésio vai para a solução do solo e isso pode ser lixiviado. A porta de entrada na planta, que a gente chama de sítios de absorção de nutrientes, é a mesma para cálcio, magnésio e potássio. Só que o magnésio ele tem um raio iônico hidratado maior, ou seja, digamos assim, na linguagem nossa, ele é mais molengão, e o potássio tem um raio iônico hidratado menor, ele entra mais rápido. Então o potássio ganha nessa entrada e magnésio fica para fora. E até dentro de xilema eles competem pela mobilidade. Dentro da planta. Dentro da planta. Tanto é que é muito comum da gente ver, após adubações pesadas de potássio, aquela clorose internerval na folha, que é clássica de deficiência de magnésio. Que na realidade foi uma quantidade muito grande de potássio que atrapalhou a absorção de magnésio. Exato. Então esse equilíbrio de bases, né? Quanto que você tem na CTC de cálcio, magnésio e potássio é muito importante para que a sua planta consiga absorver esses 3 nutrientes em quantidades equilibradas. E se lembrando, né, que teve um trabalho da Fundação Procafé ano passado, né, que levantou o maior problema de nutrição que tem foi a falta de magnésio. E eu sempre, todo lugar que eu vou, né, que eu converso com os agrônomos, eu faço questão de perguntar como é que é o magnésio aí. Em todos os lugares, do Espírito Santo, Rondônia, da Bahia, Paraná, todos. Eu não vi uma região que falasse assim, ó, aqui é farto, lógico, deve ter, mas aqui é difícil você ter um problema. Sempre o problema de magnésio, ele é muito constante. E é engraçado como que muitas vezes a informação, ela demora um pouco para sair lá da pesquisa e chegar no cafeicultor. E aí da importância desse trabalho que você faz, eu faço nas redes sociais também, de tentar acelerar essa informação e munir os nossos amigos cafeicultores de informação sólida, de qualidade. E eu dou um exemplo do magnésio. Eu fiz o meu doutorado em magnésio, em café, correlacionando com escaldadura, nutrição, defendi em 2015, fui palestrar no IPNI em 2015, meados de 2015, e agora que a gente vê um movimento mais acelerado de preocupar com magnésio, com cálcio como nutrientes, não só como carona nos corretivos. Muitas vezes só o corretivo, calcário, não vai conseguir suprir a quantidade que você precisa. Então, se preocupar com eles também como nutrientes é muito importante. Uhum. E você falou de uma outra relação aí que era, se não me engano, boro e zinco, não? Relação entre cálcio, magnésio e potássio na CTC, né? Isso é bem importante. E aí vai depender de cada solo, mas a gente buscar 40 a 60% de cálcio na CTC, 15 a 20% de magnésio e 3 a 5% de potássio, você já está tendo um equilíbrio adequado. E o outro problema que a gente mencionou é realmente os 2 micronutrientes que mais limitam a produção da cafeicultura são boro e zinco. Isso, e para isso, né, como é que é o manejo para poder ser melhorado? Se a gente viu, né, o César Colle, né, falando que lá no sul do Espírito Santo, né, por lavouras adensadas, não se faz foliar, né?
nutricional, né? Faz só via solo. A gente que no sul de Minas olha isso daí e fala assim, como é possível fazer só boro e zinco via solo? Boro até que dá para entender um pouco mais, mas zinco via solo, né? Então essa relação, são culturas diferentes, são maneiras diferentes de ser trabalhado, né? E realmente não deixa de ser um elemento que limita, né? Então como é que você acha uma maneira interessante, né? Uma maneira inteligente de suprir essas deficiências desses 2 micronutrientes que realmente limita a produtividade do café? Eu acho que vale a pena separar os dois, e aí se a minha resposta estiver sendo muito longa, você me corrige, porque professor muitas tem essa coisa de querer explicar muito, eu não sei a dinâmica aqui do programa. Mas quando a gente fala de zinco, ele tem uma ótima eficiência na adubação via folha. No solo, primeiro, se o pH estiver muito alto, a gente tem visto algumas práticas de altas doses de calagem. Se o pH estiver muito alto, a disponibilidade de ferro, cobre, zinco e manganês ele cai muito. Se você tem uma adubação de altas doses de fósforo, ele também diminui a eficiência da adubação de zinco no solo. Então, zinco, ferro, cobre, manganês, todos esses nutrientes têm boa eficiência de adubação via folha, não sendo a única forma de fornecer. A gente sempre, o manejo complementar é o melhor. Aplica no solo, suplementa na folha. Já o boro, se você fizer só na folha, a eficiência dessa adubação com boro na folha ela é baixa, porque o boro ele tem uma mobilidade muito boa via xilema, que é o encanamento central da planta que pega água e nutrientes do solo e leva para a parte aérea. E tem uma mobilidade muito restrita via floema, que é quem redistribui isso dentro da planta. Então, se você jogar na folha, ele vai parar e não vai conseguir movimentar muito. Então, o ideal de boro é você fazer via solo, e os amigos aí responderam bem. Fazer ele todos os anos de uma forma constante, de fontes de melhor eficiência que não vão lixiviar tanto, para você dar maiores condições para sua planta capturar esse boro. Não é um trabalho fácil, mas você tem que fazer um trabalho constante. Todos os anos, ver pontos de melhoria, vai atacando para você elevar os níveis aí de produtividade da lavoura.